Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sim contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Recebemos diariamente sugestões com convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Este é o foco central deste programa. Vamos falar um pouquinho hoje sobre improbidade administrativa, sobre a responsabilidade do gestor público, o que isso envolve. Convidei aqui um especialista na área, Adriano Puerari, advogado, professor universitário. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, professor Cristiano. Receba minhas saudações, assim como todos os telespectadores do programa O Tema é Direito. Tu teve uma passagem na tua formação, na graduação, aqui no curso de Direito da UFN, não foi, Adriano? Sim, com muito orgulho, professor Cristiano, eu posso dizer que eu sou egresso da casa, né? Muito embora tenha feito do meio para o final da minha graduação na universidade pública, o início dos meus estudos no curso de Direito se deram aqui na instituição. O que te lembra daquela época, assim, né? Os corredores, as salas de aula, os professores? Olha, o sentimento, na verdade, é de nostalgia. Né? Quando eu adentro aqui aos pátios da universidade hoje, começo a me lembrar de tudo aquilo que vivi, de tudo aquilo que estudei, da biblioteca, enfim. E posso dizer que, mesmo quando já não estava mais na integral formação dentro da UFN, eu ainda era matriculado em algumas disciplinas específicas para aproveitar a qualidade técnica do corpo docente, a estrutura toda da universidade. Agora, esse é um relato muito interessante, assim, eu já falei, eu te usei como exemplo em outras entrevistas, porque eu lembro que tu sai daqui, vai para a Universidade Federal e continua aqui pela qualidade dos professores, né? Continua estudando, continua frequentando. Isso é assim, é a representação do que de que aquilo que a gente faz aqui nesses 20 anos, 23 anos de história do curso de Direito é bem feito. Nos orgulha muito falar sobre isso. Que bom, fico feliz. Sem sombra de dúvidas, a qualidade do curso, desde o início, passando pela minha época e nos dias atuais, é absolutamente renomada. É porque é difícil manter um padrão, né, Adriano? Assim, é difícil manter o nosso grupo de professores, ele está há muito tempo aqui. É um grupo já maduro, sabe? Claro, de vez em quando algum outro contratado, algum novo contratado, mas nós estamos há muito tempo aqui cuidando desse curso. É um zelo, uma responsabilidade que a gente tem em relação ao curso. Com professores aqui com 20 anos de casa, nós temos muitos professores com 20 anos de casa. E isso realmente, assim, eu acho que é um grande diferencial. Com certeza, professor. Eu posso falar por experiência própria, tive a oportunidade de aproveitar do conhecimento e da qualidade técnica do curso, do corpo docente do curso. Tu já é um frequentador desse programa, né? Quem já veio uma vez já é frequentador. E eu lembro que há 4 anos atrás nós falamos sobre a lei de improbidade administrativa, sobre a importância disso e tal. E também sei que nos últimos anos, aí 2 anos, nós tivemos uma reforma, entre aspas, né? Uma atualização da lei bastante significativa. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Exatamente, professor. Há aproximadamente 4 anos atrás, eu também recebi o convite e estive aqui para falar da lei de improbidade administrativa, mas, sobretudo, a respeito dos problemas que a lei de improbidade administrativa possuía e da dificuldade de implementação prática dela e uniformização das decisões a respeito desses temas por parte dos tribunais. Eu volto hoje e a gente escolhe novamente o tema da improbidade administrativa, como o senhor bem disse, para falar agora sobre as mudanças legislativas que nós tivemos nesse período de tempo. E aí eu me refiro especificamente à legislação de outubro de 2021, a Lei 14.230, que não substitui a antiga Lei de Improbidade, a 8.429, mas realiza nela uma reforma absolutamente profunda, modificando substancialmente diversos dos seus dispositivos. Sempre uma reforma tem um foco, né? Tem um ponto central. Claro que outras coisas vão acontecendo no movimento, mas tem um ponto. Na tua concepção, que ponto é esse dessa reforma e essa última? A grande modificação e que traz um reflexo importante, professor, inclusive no âmbito dos tribunais, é a modificação no sentido de impossibilitar que um gestor público seja condenado por improbidade administrativa na modalidade culposa. A lei anterior
previa a possibilidade de que o gestor público e, eventualmente, o particular que atuasse em conluio com esse gestor fossem condenados ou a título de dolo ou a título de culpa. E aí a nova lei... né? Exato. É bom explicar isso. A título de dolo, quando ele tem vontade livre e consciente ou atua voluntariamente para realizar um ato ímprobo, daqueles tipificados na legislação. E as modalidades culposas previam lá condutas em que o agente não possuía diretamente uma intenção de praticar um ato ímprobo, mas em razão de uma negligência, imprudência ou até mesmo uma imperícia, esse ato acabava acontecendo. O Supremo vem... o legislador vem em outubro de 21 e modifica isso para dizer que, a partir de então, somente atos dolosos, somente aqueles gestores que tiverem voluntariedade na conduta, poderão ser responsabilizados por atos de improbidade. Como é que tu vê isso, assim, como professor dessa matéria, como uma certa impunidade, talvez, nessa questão? Ou não? Essa questão, professor, ela já era bastante discutida, especialmente na doutrina. Muito embora os tribunais chancelassem a modalidade culposa da improbidade, a doutrina, em certa medida, criticava essa espécie de sancionamento, na medida em que não seria compatível com a ideia de improbidade uma conduta culposa. Explico. Como é que eu poderia imaginar que alguém, por uma negligência, poderia ferir princípios éticos, princípios morais, poderia agir com corrupção por um não fazer? Sim. E aí, então, essa modalidade sancionatória seria incompatível com o modelo de culpa que nós temos perfectibilizado no instrumento repressivo improbidade administrativa. Sob essa ótica, sobre essa justificativa, é interessante a reforma, né? Sem dúvida, professor. Me parece que o gestor despreparado, aquele que não possui conhecimento técnico, ele não, quando ele deixa de atuar ou quando ele atua de forma imprudente, desconectada do regime estritamente jurídico, ele não está propriamente buscando praticar atos de corrupção. A conduta dele precisa ser diferenciada daquele gestor público que atua visando o recebimento de propinas, visando enriquecimento ilícito, visando um prejuízo aos cofres públicos. Então essa mudança veio em boa hora. Mas a grande questão a respeito dessa mudança é que ela traz reflexões em todos os tribunais a respeito do que fazer em relação aos processos em curso, ou aqueles processos em que o gestor já está condenado por improbidade culposa. Agora, desde a origem da lei da improbidade, isso exigiu talvez um novo perfil de gestor público. Tu concordas com isso? Um perfil mais consciente da responsabilidade, obviamente, isso já havia antes, mas agora consciente da necessidade de estar amparado tecnicamente para os profissionais que possam indicar um caminho ou outro. Como é que você visualiza isso, Adriano? Professor, há um fenômeno que é muito discutido nesse âmbito de estudo que diz respeito ao denominado apagão das canetas. Significa dizer que o gestor público, quando submete o seu nome, o seu CPF, a sua pessoa física para gerir a coisa pública no interesse da população, ele está arriscando a sua pele, por assim dizer, a diversos ramos sancionadores, não só a lei de improbidade, mas a legislação penal, aos tribunais de contas. Então, isso faz com que essa multiplicidade sancionadora faz com que, em alguma medida, o gestor precise ser mais apto, mais qualificado, mais habilitado à manutenção da coisa pública com rigidez. Será que isso afasta muita gente da gestão pública, assim, esse receio, esse medo de, estou em dúvida na prática de tal ato? Ou tu acha que isso realmente, assim, as pessoas estão despreocupadas com essa questão? Há diferentes perfis daqueles que ocupam os cargos de liderança no poder público. Há aqueles que não se preocupam tanto com as questões técnicas e buscam satisfazer o interesse da população, ainda que isso possa trazer eventualmente um desvio daquilo que seria o estritamente legal. Porém, há gestores que possuem um nível de qualificação cada vez mais apto e esses gestores, de algum modo, tentam realizar os interesses públicos à luz do que preceitua a legislação. Agora, esse é um tema que não é da preocupação só do gestor, né? Esse é um tema multitransversal, multidisciplinar, é um tema que interessa a academia, é um tema que os nossos alunos, eu percebo, eles ficam encantados
quando eles têm a oportunidade de ouvir falar sobre isso. Como é que é o trabalho disso na tua visão, dentro da universidade, dentro da academia? Como é que você vê a receptividade dos alunos em relação a isso? Eu diria, professor Cristiano, que esse tema ele é um tema multidisciplinar. Certo. E eu posso exemplificar. Imaginem que um sujeito, servidor público, recebe uma propina de uma empresa particular para que essa empresa possa ser contratada pelo poder público. Diante dessa situação, nós temos diversos ramos do direito que são capazes de punir tanto o gestor público quanto a empresa privada. Vamos a eles. A legislação penal, que pode punir tanto o empresário quanto o gestor público. A lei de improbidade administrativa, que pode punir ambos. O Tribunal de Contas, que afere a legalidade das condutas por parte do gestor público. A lei de licitações, que também foi recentemente modificada e poderá punir a empresa que eventualmente ofereceu essa propina em até 30% do valor do contrato. E mais recentemente a legislação anticorrupção empresarial, que na tipificação do seu artigo 5º traz lá atos de corrupção praticados por empresas. E no âmbito dessa legislação nós podemos ter o PAR, processo administrativo de responsabilização, e um processo judicial de responsabilização. Então, veja, eu mencionei 6 instrumentos repressivos que poderiam incidir tanto sobre o gestor como quanto sobre o empresário. Esses diferentes instrumentos repressivos passeiam, caminham pelas diferentes áreas do direito, desde o direito penal, passando por diversos outros ramos do direito público, como o direito administrativo, direito tributário e assim sucessivamente. Esse é um tema na tua análise, assim, né, como alguém que tem expertise na área, é um tema que está se discutindo dentro das universidades, assim, em nível, por exemplo, de pós-graduação, de mestrado, doutorado, ou especializações, ou é algo assim que fica concentrado na prática, nós vamos aprendendo com o que a prática vai nos dizendo, ou no que a literatura vai nos dizendo, tem fóruns, tu participa disso? Professor, essa pergunta é muito pertinente, na medida em que há 4 anos atrás, quando estive aqui, quando falando sobre esse assunto, dizia que a produção de ensino a respeito dessa área era um tanto quanto enfraquecida no nosso país. Mas isso mudou efetivamente a partir, professor, da criação do Instituto de Direito Administrativo Sancionador, o IDASAN, do qual eu sou membro. E nesse fórum de discussão, nós temos lá grandes juristas brasileiros, tanto penalistas quanto administrativistas, diversos deles doutrinadores consagrados na área. Sim. E isso tem feito com que se produza academicamente muito sobre o tema. E a boa notícia a respeito disso é que essa produção acadêmica tem servido de consulta, de base para as decisões que os tribunais têm tomado a respeito do assunto. Essa é a grande saída, assim, a grande sacada para que as coisas juridicamente elas evoluam, elas cresçam e elas coletivamente sejam construídas. Essas organizações, esses encontros, fóruns, essas formações coletivas, isso é muito necessário, né? Porque nós temos, assim, juridicamente falando, né, nós temos aquela obsessão clássica do direito civil, do penal e do trabalho, esse trio, né, que é um trio onde geralmente a academia e tradicionalmente investiu mais, mas isso tem mudado radicalmente de uns anos para cá. Que bom que é mais uma área aí que a gente consegue visualizar que acontece a discussão, o enfrentamento da ideia e que depois isso é usado como parâmetro para as decisões judiciais. E aí, veja que é interessante, qual é o fundamento disso? Isso tira o sujeito do feudo, né? Tira o sujeito do solipsismo. Quem vai decidir sobre isso não vai decidir com base na sua subjetividade, vamos denominar assim. Vai consultar esse tipo de formação não vou dizer de opinião, porque não é de opinião, de formação jurídica na área. Exatamente. Nós temos hoje, professor, cursos de especialização naquilo que se denomina direito administrativo sancionador. Seria um pilar do direito administrativo, muito aproximado do direito penal, mas que com ele não se confunde. E aí toda uma base teórica de formação do direito administrativo sancionador, que já existe
desde séculos atrás na Europa e em países de tradição romano-germânica, agora finalmente começa a ser introduzido no nosso país. Por muito tempo o direito administrativo foi ensinado e foi trabalhado nas academias de uma forma dura, não é, Adriana? Me corrija se eu estiver errado, né? Você estudava lá a lei do servidor público, estudava... Faltava esse tipo de crítica, faltava essa visão mais global do fenômeno. Sem dúvidas, professor. Na medida em que nós temos um país que é assolado por um dos grandes fenômenos que eu poderia dizer que prejudica as instituições, que é a corrupção, o direito administrativo sancionador, em alguma medida, toma lugar do direito penal, naquela ideia de direito penal mínimo, em que ele deve ser chamado a intervir só quando estritamente necessário. O direito penal diminui, ao passo em que o direito administrativo sancionador aumenta e ocupa espaços que antes nunca eram ocupados. Mas isso traz algumas implicações a nível de reflexão. Em que medida, por exemplo, a administração pública tem o poder de decidir de forma consensual, de celebrar acordos, por exemplo, em processos administrativos punitivos? Sim. Agora tu me provocou aqui com isso, né? Eu acho interessante refletir sobre, porque realmente assim vai levar para lugares não desejados essa discussão. E são lugares importantes para que a academia visite e forme, né, a sua compreensão a respeito também. Eu acho que a gente está num caminho interessante para que isso aconteça em relação, por exemplo, a esse exemplo que você deu. Exato, esse exemplo eu posso inclusive aprofundá-lo para dizer a possibilidade de celebração de acordo. No âmbito criminal, isso tem cada vez ganhado mais espaço. Nós temos diversas formas consensuais de resolução de conflitos penais. A mais nova delas seria o acordo de não persecução penal. Né? A lei de improbidade segue esse mesmo traçado e prevê agora, algo que não fazia 4 anos atrás, a possibilidade de um acordo de não persecução cível. Mas e a administração pública, quando tenciona punir o agente administrativo? Ela tem mecanismos de acordo? Isso até existe, mas a nível não de legislação propriamente dita, mas de instruções normativas elaboradas pela Controladoria da União, que são muito mais limitadas do que as capacidades de acordo da esfera penal e da improbidade administrativa propriamente dita. Adriano, a gente tinha assunto aqui para uns 2, 3 programas. Eu já vou deixar um convite alinhavado aí para te voltar aqui e a gente continuar conversando sobre isso, talvez nessa linha aí que a gente finalizou agora. Eu quero agradecer a tua presença aqui, te parabenizar pelo trabalho, a gente acompanha, né? E dizer que as portas do estudo da instituição estão abertas ao amigo, sempre. Professor, eu que agradeço mais uma vez o convite, dizer que para mim é uma grande honra retornar à instituição e estou à disposição sempre que necessário. Um abraço ao senhor e a todos os telespectadores. Maravilha! Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima!